Juventus define valor para vender Vlahovic. Lucas Beltrán responde o Flamengo e eu tenho uma atualização importantíssima sobre essa contratação desse jogador Lucas Beltrán. Mudanças na CBF, isso e muito mais aqui no canal Sou Fanáticos. Fala nação rubro-negra, sejam todos bem-vindos aí para mais um vídeo do canal. Chegamos aqui nesta manhã de quarta-feira, trazendo para vocês algumas das principais notícias do Flamengo. Só que antes de tudo, meus amigos, peço para você, na humildade e na moral, quem não é inscrito aí no canal, se inscreva, tá? Deixa aquele like bacana. Quem já é inscrito, faz isso sempre, deixa o like aí, valeu? Comente aí embaixo, seu comentário é muito importante. Vamos com mais notícias do Flamengo. Só lembrando a vocês que hoje à tarde tem a chegada de Jorge Carrascal, a gente vai fazer uma cobertura aqui no canal, tá? Às 3h30 a gente entrará aí com uma live ao vivo, antes das 3h30, né? A data prevista aí para a chegada do jogador, o horário previsto é 3h30, a gente vai estar entrando aí mais cedo. Então fique ligado, se não é inscrito, se inscreve, aciona o sino das notificações aí e fique por dentro dessas informações do Mengão aí, tá? Bom, vamos começar aqui com inovação no canal, né? Inovação aí do futebol, tá? Todos lembram aí da Copa do Mundo de Clubes, né? Os árbitros usaram uma câmera aqui na orelha ali, uma câmera, né, para ver os movimentos dos jogadores, né? E a AFAB aprovou aí o uso das câmeras corporais por árbitros em transmissões de TV, tá? A FIFA classificou o teste aí realizado no Mundial de Clubes como um sucesso e agora as ligas poderão solicitar o uso da tecnologia. A ideia é aumentar a transparência para os torcedores das decisões em campo, tá? Então, o uso das câmeras tecnológicas aí foram aprovadas pela FIFA, então logo as ligas brasileiras estrangeiras aí, normalmente as ligas estrangeiras elas são as primeiras, né? Elas são as primeiras e depois vem despontando aí como foi o impedimento semiautomático, né? E tudo mais, tá? Vamos começar a falar aí, vamos falar de outro assunto, vamos falar sobre anúncios oficiais, porque o Flamengo ontem anunciou os dois reforços, tá? Samuel Lino e o Emerson Royal como mais dois reforços aí, fora o meio atacante Saul Niguez, que chegou ali já foi apresentado, né? O Samuel Lino foi apresentado ontem também. Ele, apesar de já ter se declarado aí torcedor do Corinthians, Samuel Lino chega ao Flamengo aí com bastante expectativas, né? Samuel Lino foi ao CT do Ninho do Urubu e deu entrevista aí à Flá TV. Samuel Lino se mostrou bastante impressionado aí com a estrutura do Flamengo. O brasileiro concordou com o Saul ao dizer que o CT do clube carioca é a maior e melhor que o do Atlético de Madrid. É um clube de elite do futebol europeu, segundo aí o Samuel Lino. As palavras do Samuel Lino, abre aspas, né? Muito boa a estrutura, fantástica, é nível europeu. Muito mais ainda, não sabia que a academia era tão grande, disse Samuel Lino, que comparou as estruturas de Flamengo e Atlético de Madrid. Então, o Atlético está agora numa fase de crescimento, de mudança na parte de estrutura. E estão criando uma cidade esportiva e tudo. Hoje, sim, o Flamengo é melhor que o Atlético de Madrid. Hoje, a estrutura que tem, o tamanho do campo, tudo é melhor e maior, tá? Segundo aí, revelou o jogador, novo reforço do Flamengo, Samuel Lino, novo reforço do Flamengo, apresentado aí. Seja bem-vindo, Lino, que faça tudo de bom aí e honre o manto sagrado, é o que esperamos dele, né? É o Samuel Lino, que é o terceiro reforço da temporada, tá? O quarto reforço chegará hoje, é o meia colombiano Jorge Carrascal, que desembarca aí no aeroporto do Galeão também, por cerca das 3h30 da tarde, e daí então ele vai fazer os exames, vai se reunir com o José Boto, vai assinar o contrato. A expectativa é que o Flamengo anuncie a contratação do jogador, e daí ele vai ser apresentado amanhã junto com o Samuel Lino, a torcida, dar aquele joinha para a torcida aí do Flamengo no Maracanã contra o Atlético Mineiro. Agora vamos falar de venda de jogador, isso porque surgiu uma proposta de última hora para Matheus Gonçalves, tá?
Bem, de acordo aí com informações aí do Paparazzo Rubro-Negro, tá? O CSKA Moscou enviará uma proposta ao Flamengo aí para tentar contratar Matheus Gonçalves. A diretoria já foi avisada aí pelos representantes do Meia que o time russo fará uma proposta formal aí pelo jogador. Segundo o intermediário aí na negociação por Matheus Gonçalves, a proposta do clube russo é de 10 milhões de dólares, cerca de 55,7 milhões de reais na cotação atual. Lembrando que o Cruzeiro ofereceu 3,5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos de Matheus Gonçalves. O Flamengo já tinha aceitado ali tudo, mas de última hora o Flamengo negou a proposta, então Matheus Gonçalves aí, ele está na mira do time russo. Será que dessa vez Matheus Gonçalves vai ou ficará no Flamengo? Então vamos esperar aí. Eu quero saber da opinião de vocês, torcedores do rubro-negro. Essa é a hora de vender o Matheus Gonçalves ou deixa o jogador regressar mais um pouco? Eu acho que, pelo que vem apresentando aí, né, nos últimos dias, as últimas propostas, eu acho que é bom vender o Matheus Gonçalves, sim. Bem, gente, a gente vai falar também agora sobre a situação do Lucas Beltrán, jogador da Fiorentina, né, jogador aí que está na mira do Flamengo, na alça de mira do Mengão. O que acontece sobre o Lucas Beltrán é o seguinte: o Flamengo vai fazer uma reunião, videoconferência com o jogador, vai apresentar o projeto com o jogador, né? José Button vai se reunir ali, vai mostrar o planejamento do Flamengo para ele, o projeto. E a informação que surgiu agora há pouco, trazida pelo jornalista Fabrício Di Marzio, tá? Fabrício Di Marzio não, estou confundindo Fabrício Di Marzio com Fabrício Romano. É o Di Marzio, tá? Do site @Di Marzio, que a negociação do Flamengo pela contratação de Lucas Beltrán está em estágio avançado, ou seja, o Flamengo está aí avançando na negociação pelo jogador. O jogador, ele já revelou o desejo de querer permanecer na Europa, mas essa proposta do Flamengo aí, que a princípio é uma proposta boa para a Fiorentina, caso o jogador aceite a proposta, a Fiorentina também estará muito próxima de fechar a venda do jogador. Então, segundo a informação do Di Marzio, é que o Flamengo está em estágio avançado com o Lucas Beltrán e pode anunciar aí mais um reforço a qualquer momento, ou seja, pode pintar mais um reforço aí no aeroporto do Galeão. A torcida do Flamengo está em estágio, né? Já falando sobre Vlahovic, o que acontece sobre o Vlahovic, gente, é o seguinte: o jogador, desde o começo do ano aí, antes da disputa da Copa do Mundo de Clubes, ele vinha aí sendo especulado no Flamengo. O Flamengo tem a chance de contratar Vlahovic, isso, tal, tal. A Juventus de Turim, ela estava aí acionando positivamente com uma rescisão de contrato com o jogador, né, para que o jogador saísse, enxugasse a folha salarial e tal. Só que o clube italiano, de repente, eles voltou atrás, tá? E eles definiram um valor para o jogador. Ou seja, o jogador vai sair sim da Juve, né? O clube italiano estaria exigindo aí cerca de 25 milhões a 30 milhões de euros pela transferência do jogador, tá? Que chegou a ser de interesse aí também do Milan e da Inter, do Manchester United também, né? Então, caso o Flamengo quisesse contratar o jogador, teria que brigar contra esses três gigantes, né? Vlahovic chegou à Juventus em janeiro de 2022, com o vínculo de contrato até o fim da temporada 2025-26, ou seja, jogador, a partir do começo do ano, ele vai ter aí, vai estar disponível no mercado para assinar um pré-contrato. Por isso a Juventus ela já vai trabalhando aí para que não perca dinheiro, né, com a transferência do jogador e daí sim conseguir vender o jogador por algum valor aí. Então eles impôs esse valor, cerca de 25 milhões de euros a 30 milhões. É um valor razoável para quem quiser contratar o Vlahovic agora, tá, gente? Agora mesmo, tá? 25 milhões de euros hoje na cotação atual é cerca de 162 milhões de reais, tá? 30 milhões de euros vai dar aí cerca de 195 milhões de reais por aí. Então, esse é o valor que o clube italiano propôs aí para negociar o jogador, tá? E antes de fechar o vídeo aqui, a gente vai falar sobre a CBF, porque a CBF, a partir do ano que vem, ela já oficializou que a partir do próximo Campeonato Brasileiro de 2026 vai usar o impedimento semiautomático, tá? E é bom aí que daí
acaba aquela polêmica do VAR, de você ir no VAR, analisar o impedimento ali, e aí acabando que dá o gol, né, gente? É muito complicado isso. Então, CBF divulgou aí que a partir do ano que vem terá o impedimento semiautomático. E você gostou do vídeo? Curte, compartilha aí, deixa o likeão aí, tá? E não se esqueça, é nóis, Mengão na área.